Salve, salve, tribuneiros e tribuneiras de plantão, sejam mais uma vez muito bem-vindos, direto do estúdio do TribunaCast, Campos do Jordão, a cidade mais alta do Brasil. Muito obrigado mais uma vez a você, audiência, você que nos acompanha pelo YouTube, pelo TikTok, pelo Deezer, em todas as nossas plataformas digitais. Bem-vindo à quarta temporada do TribunaCast. Aproveitando, entre lá nas nossas plataformas digitais, TribunaCast Oficial. Siga-nos no Instagram, ative o sininho no YouTube, faça parte desta grande equipe aí. No decorrer de 2026 estaremos trazendo grandes personalidades, famosos, pessoas que vão agregar muito ao TribunaCast e toda a sociedade, como é o caso agora do nosso ilustre convidado, cara. Olha, nós vamos no retrack, porque o cara já está aqui, é a terceira vez que ele está aqui. Mas antes disso, temos aqui do meu lado Ivo Strass, o chefe, o Don Corleone, o cara, só faltou aquela musiquinha do poderoso chefão, o cara que comanda a bagaça, o cara que manda aqui, ele fala, né, que é o cara que manda. E a gente acredita que manda mesmo. Eu também acredito, né? Eu acredito. E aí, gente, tudo bem? Beleza. Estamos com o nosso entrevistado hoje. Não vou contar quem é, tá bom? Não vou contar, tranquilo. porque toda vez você fala, não pode contar, não sei o que, tal, então não vou contar, gente, tá bom? Nossa, finíssima aí. E como eu vou fazer um spoiler aqui, tribuneiros. Como eu sou uma pessoa muito ligada à instituição, à polícia, à segurança pública, e os caras são fantásticos mesmo. Tem missão mesmo, é missão de vida, né? Então a gente tem missão aí, de vida missão mesmo, de vida mesmo. Os caras dão sangue, literalmente, entendeu? Para estar cuidando aí de toda a sociedade. Temos aqui, faz aí as honras aí, por favor, Ivo. Bom, vamos lá. Estamos aqui com o Dr. Hélio Bressan. Ele nosso delegado hoje está na Assembleia Legislativa, tem trabalho, tem quase 30 anos 40 anos de carreira, né? São Paulo, seccional, em várias seccionais, em várias regiões. A última foi e venho bater um papo sobre segurança pública, que é uma coisa muito complicada para a Polícia Civil. Desculpa, doutor, mas eu tenho que falar. Eu falava isso quando era vereador. Vocês dão o sangue para um resultado pessoal muito pouco, né? Desde o diretor até o delegado que está lá de plantão começando agora. E o resultado da nossa Polícia Civil em São Paulo, a expectativa é grande, porque eles lutam, trabalham e não ganham o que tem que ganhar. Mas vamos lá, vamos começar essa entrevista. Começamos bem aqui, tribuneiros e tribuneiras. Eu falei que eu não ia soltar a língua, mas soltei. Na verdade, assim, nós somos aqui pessoas, doutor, que valorizamos muito a instituição, né? E sabemos aí do quanto vocês trabalham em prol da sociedade, dando a vida mesmo. Eu sou prova disso, né? Eu vejo. 40 anos aí de profissão, né? A última foi seccional de Taubaté recentemente, aí, de Taubaté não, de Taboão da Serra, né? Taboão da Serra. Aliás, o Hélio é engraçado, porque apareceu no Fantástico, né? Com exclusividade na TV Globo. Ele foi o cara que chefiou, né, a questão ali daquele suposto atentado que teve, né, do prefeito. Do ex-prefeito. O cara acabou levando um tiro, de graça, ficou internado. Quase morre. E o cara não foi para reeleição. O cara não conseguiu. E o doutor Bressan ainda na época ele ainda foi cauteloso. Ele falou, ainda não posso afirmar. Mas e foi o resultado, realmente. O mas dele tinha razão. Mas de acordo com o calibre que usaram, eu não sei não. Dito e feito, viu? Olha, obrigado, viu, doutor? Obrigado por sua presença mais uma vez. Seja mais uma vez bem-vindo a Campos do Jordão, né? O delegado é tão bacana que ele chegou, nós marcamos aqui a entrevista, tal horário, falou, tô chegando aí. Aí a família foi pro Hotel Savoy Excelência, que ali a gente já faz o merchan aqui do maior hotel, o melhor hotel. Acho bom. Sem nenhuma do Jordão. Continue assim. E já veio direto pro estúdio aí. Depois que vai rolar aquela jantinha, aquela pizzinha bacana. Opa! Né, seja bem-vindo, doutor. Olha, primeiro eu quero agradecer mais uma vez o convite.
e dizer para vocês, sabe que é uma coisa impressionante, Sérgio, Ivo, eu gosto de vir a Campos. Que bom. Porque assim, eu vou a muitos lugares, tenho ido a muitos lugares, principalmente para levar a palavra, né, sobre a segurança pública, para falar e tal. Mas aqui é um lugar que eu me sinto em casa, eu me sinto bem, eu gosto de vir aqui. Então, eu já quero começar agradecendo a todos os nossos tribuneiros, Ana, que o pessoal que está sempre firme com a gente, correndo. Eu estou assim, né? Eu estou ficando sócio aqui, porque eu venho toda hora. Olha, todas aí, muito bacana. E você, tribuneiros, aproveitando, entre lá no YouTube para conhecer toda a trajetória aí. Nas entrevistas que nós fizemos com o doutor Hélio Bressan aqui, foram fantásticas e teve cortes maravilhosos, renderam muito. Foi muito legal e é muito gostoso toda vez que vem aqui. E quando eu venho, minha família quer vir junto. Não, vamos para lá, vamos embora. Eu espero cada vez estar mais perto aqui. Pode ter certeza que é muito legal, muito gostoso. Obrigado pelo carinho de vocês. Eu estava dizendo aqui que eu sou a testemunha viva do quanto vocês procuram prestigiar a segurança pública, em especial a gente da Polícia Civil. E você sabe, aqui uma crítica que eu gostaria que fosse construtiva, mas eu quero até acreditar que não é, porque a grande mídia, de uma maneira geral, a vontade deles sempre é esculhambar a polícia. E eles não percebem que, quando eles fazem isso, todo mundo perde a segurança. Eu não estou dizendo que você tem que passar a mão na cabeça de quem fez alguma coisa errada, né? Você tem que punir e tal, mas você não pode querer confundir um membro com toda uma corporação. Nós temos hoje na Polícia Civil, acredito, perto de uns 25, 30 mil homens, né? A imensa maioria de gente que trabalha pra caramba, que dá a sua, né, contribuição e faz mesmo. E, como você falou, infelizmente ainda a gente não conseguiu atingir um patamar de um salário que seja compatível com aquilo que a gente faz. E aqui eu quero dizer o seguinte, sabe? É muito fácil, porque as pessoas ficam pensando assim, pô, você vem aqui para defender, para falar que vocês têm que ganhar mais. Tudo é uma sequência. Nós vamos chegar num ponto, daqui a pouco a gente vai conversar, quero crer que até a gente vai falar a respeito. Eu estou escrevendo um livro sobre segurança pública, onde eu falo exatamente de todas essas coisas, mas tem razão de ser de você ter um policial bem pago. Claro. Certo? Não é só o policial que tem que ser bem pago, não é isso que a gente está falando. Mas não é possível o Estado de São Paulo, que é o estado mais rico da federação, não conseguir dar um salário. Sempre tem um senão. Sempre. Desculpa, mas essa é a verdade. O governador Tarcísio tem feito muita coisa, está trabalhando, está isso, está aquilo, está tudo bem. Mas é impressionante. Já foi assim na administração do Dória, na administração do Alckmin. Eu estou dando nome aos bois aqui porque eu não tenho papa na língua e não estou nem aí com a hora do Brasil. Tenho que falar o que é verdade. Sempre tem um senão. O Dória assumiu dizendo assim, falou, vocês vão ficar com o melhor salário do Brasil, vocês só não vão bater Brasília, porque Brasília quem paga é o governo federal, ok? Que paga a Polícia Civil de Brasília. Mas vocês vão ter o melhor salário. Cadê? Ficamos. Aí veio a outra campanha, a mesma coisa, cadê? Então, não é uma crítica no sentido de dizer, olha, não se fez nada, se fez muita coisa. Se fez bastante coisa para a Polícia Civil, para a segurança pública. Nós tivemos até agora, há pouco tempo atrás, o Derrites como nosso secretário, um cara extremamente ativo, novo, batalhador, que defendeu. Olha, tem uma coisa muito importante desse governo que eu preciso falar. Eles sempre defenderam a gente. O governo nos defende. É verdade. Os governos antigos, anteriores... Não, qualquer coisa afasta, tira, esses caras não pagam, não sei o quê. Aqui não. Você viu o secretário se manifestar sempre defendendo a tropa dele. E é assim que tem que ser, porque nós estamos lá para dar cara e defender a população. É essa a nossa maior missão. Agora, se quem chefia você já começa a te esculhambar, acaba. Aí você fala, ele que se vire. Entendeu? O cara começa a virar o corpo. E
vocês vejam que os números do estado de São Paulo são realmente fantásticos. São fantásticos. Agora, tem muita coisa para a gente discutir sobre segurança pública. Muita coisa. Eu acho que nós vamos ter uma discussão aqui que eu acho que vai ser muito legal hoje. Até porque as últimas pesquisas, aliás, todos os institutos de pesquisas, quando chegam na sociedade para perguntar, porque antes a gente tinha, no primeiro ponto ali, a grande preocupação, a saúde, né? Não que a saúde pública também seja maravilhosa, não é isso. Mas hoje, em primeiro lugar, a maior preocupação da sociedade é a segurança pública. Ó, eu vou contar um negócio para vocês. Em agosto de 2025, a Atlas e a Bloomberg, que são duas empresas respeitáveis, fizeram uma pesquisa no Brasil para saber qual era a instituição de maior credibilidade junto à população. Com 64%, Polícia Civil. Eu vou explicar. Eu mesmo, quando vi, falei, meu Deus. E em segundo lugar, com 56%, a Polícia Militar. Mas por que isso? Porque a população está vendo o seguinte, a polícia sai correndo, prende, no dia seguinte o cara está solto. Quem que está soltando o cara? É a justiça, não somos nós. Nós estamos prendendo. Nós chegamos a um absurdo, o Derrito, secretário, falava muito isso, de prender 35 vezes o mesmo cara. Qual é país do mundo saudável que você pode dizer o seguinte, falou, olha, nós prendemos esse cara aqui 35 vezes. Nós temos que rir, está de brincadeira, irmão. Isso me fez lembrar agora, inclusive, mandar um grande abraço, um grande beijo para a doutora Ivalda Aleixo, delegada e diretora do DHPP, que recentemente, aí, junto com a equipe, junto com a Secretaria de Segurança do Estado, prendeu 3 indivíduos, né, que faz parte dessa quadrilha, né, apontados, inclusive, como os mentores pela morte, né, do ex-delegado do Rui no ano passado. E aí o que acontece? Quando foi ver, ela foi perguntado para Ivaldo Aleixo, ele falou, olha, esse aqui foi solto tal ano, esse aqui é assaltante de banco, esse aqui é, sei lá, assassino, e os caras estavam soltos, eles foram soltos, eles foram presos, soltos e cometeram. Essa é a justiça do nosso Brasil. Antes de a gente falar, desculpa interromper, bacana, manda aí, mas que aqui vamos essa parte. Então, vamos pensar o seguinte, dos anos 80, 90 para cá, toda a legislação, não vou dizer toda, mas praticamente toda a legislação criminal que se aprovou nesse país foi só para beneficiar o acusado, o réu. É saidinha, é o cara ter o direito de visita íntima, é auxílio reclusão, é isso e aquilo. Ou seja, o Estado só se preocupou com quem comete o crime. E a razão de ser da segurança pública chama-se vítima. A primeira situação, a primeira preocupação da segurança pública tem que ser a vítima. Eu vou contar um caso concreto aqui, isso aqui é verdade, para vocês terem, né, quem está nos assistindo, ter um entendimento do que eu vou falar. Uma senhorinha está em São Paulo, no ponto do ônibus, 5 horas da manhã, com o celular dela na mão, esperando o ônibus, ela é diarista, vem 2 feinhos numa moto, empurra a mulher, toma o celular dela, ela cai, quebra o braço. Eles vão embora, a polícia militar prende esses 2 caras, leva para a delegacia, autuado em flagrante, beleza. Em 24 horas, ou seja, no dia seguinte, aqueles 2 indivíduos que cometeram crime estavam na presença do Estado, ou seja, na presença de um juiz de direito, ok? Só para saber se eles foram bem tratados, se não houve tortura, se alguém xingou, se alguém bateu, se alguém fez alguma coisa. E aquela senhorinha que foi... Esqueceram dela. Quando é que ela vai ser ouvida? Então, o que eu estou defendo hoje, é prioridade total para a vítima. Então, como é que nós vamos fazer isso daqui? Quem tem que ter, entre aspas, uma audiência de custódia é a vítima, não o ladrão. Não os caras que estão cometendo o crime. Então, em 24 horas, no máximo em 24 horas, o que é que você tem que fazer?
Essa senhora tem que ser ouvida para dizer qual é a condição de vida dela. Ela precisa de um psicólogo, tá certo? Porque ela acabou de sofrer um trauma. Ela precisa da assistência social, porque ela não vai poder trabalhar. Quem é que vai sustentar os filhos dela? Então, ela precisa de um auxílio vítima. Aí o cara fala para mim assim, pô, mas de onde nós vamos arrumar o dinheiro do auxílio vítima? Eu falei, é fácil. Acaba com o auxílio reclusão, pega o dinheiro que está lá e ajuda a vítima. É ela que precisa ser ajudada, não aquele cara. Você acha que o cara vai preso e você vai dar o dinheiro para a família do preso e a vítima fica sem nada? Exatamente. Você está entendendo? Então, olha que inversão de valores. A nossa lei de execução penal é outra brincadeira de mau gosto. Porque o camarada tem uma série de benefícios sem ter que dar uma contrapartida. Então, ele tem direito de saidinha, ele tem direito de como está a pena dele, quer dizer, mas ele tem que, primeira coisa, o preço tem que trabalhar. Desde o Natal aí passado, desde o finalzinho do ano passado aí, tem muito preso aí, né, que tiveram esse benefício que não voltaram até agora. 1.131. Mas olha, então roubando, o preso tem que trabalhar. Se perguntar, é óbvio, se perguntar se estão trabalhando, estão trabalhando. Estão assaltando os outros por aí. Então, mas eu quero dizer o seguinte, então vamos voltar aqui nessa história da vítima. Nós temos que amparar a vítima de qualquer maneira, cara. Ela é a razão de ser da segurança pública. É para ela que nós temos que dar. Então, trabalhar, todos os presos teriam que ser obrigados a trabalhar. É lei, tem que ser uma determinação. Não é se o cara quer nada, meu amigo. Você cometeu um delito, você vai para a cadeia, você tem que trabalhar. Primeiro, para ajudar a sustentar ele mesmo que está lá dentro. Segundo, para ele poder ajudar a família dele. E terceiro, porque ele tem que indenizar a vítima daquilo que ele fez. Porque olha como é simples. Ele vai lá, rouba, pega, fica com o produto do crime, recebe auxílio reclusão e a vítima fica como? Perdeu tudo. Perdeu o que tinha, não tem o que receber. Então, essa é a minha defesa maior hoje. Nós precisamos mudar a legislação, precisa ser criado um fundo, sabe, de amparo para a vítima. Tem que ter mesmo. Ah, não tem dinheiro, acaba, como eu falei, com o auxílio reclusão, tira o dinheiro dela e põe aqui. Porque não tem sentido. Principalmente São Paulo, que roubam até oxigênio. Porque agora roubam celular, roubam anel roubam moto, roubam bicicleta, roubam tudo. Roubam tudo. E todo mundo... E fica por isso mesmo. Eu perdi vários amigos, que a gente anda de moto, faz viagem de moto, perdi 4, 5 amigos. Um foi morto 6 horas da manhã, outro na Avenida Paulista, outro na Castelo Branco. Então, a gente fica pensando, tudo é complicado. E o que aconteceu com essas pessoas? Nada. Então, mas trabalhar não é vingança. Não, claro Ao que não. Ao contrário, é dignidade. Claro. O cara tem que... Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, hein? Eu falava isso já lá atrás. Você pega um caboclo hoje no Brasil, põe ele na cadeia, ele ficou 3 meses lá e não trabalha mais na vida. Não quer trabalhar. É lógico, ele está lá, ele come, bebe... Tem chuveiro para tomar banho, a família leva coisa para ele comer, o Estado dá isso. O Estado dá dinheiro ainda para a família. Ele só fica lá enxuriçando, passando, entendeu? O cara aprendeu o quê? Ser vagabundo. O cara acha que é hotel lá, né? Então, o cara tá no hotel. Verdade. Lógico. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é obrigatório trabalhar. E aí é o seguinte, né? Mesmo essas progressões de pena, isso precisa ser reestudado, não pode ser do jeito que é. Outra questão. Hein? Entendeu? Eu sou um cara extremamente legalista. Tem que cumprir a lei. Nós temos que fazer lei e cumprir a lei. Então, esse é um pressuposto para que tudo possa funcionar. Corretas, né, Vamos colocar em primeiro lugar a vítima. É o concurso. Não tem que concorrer com ninguém. Primeiro a vítima. Tribuneiros e tribuneiras, tá aí, ó. Já começamos bem, enquanto isso o Catapeta já vai mudando aqui as fotos na tela aqui pra gente aí mostrar os nossos patrocinadores, Hotel Savoy Excelência, GWG, Savoy Leilões,
Temos também o jornal A Tribuna, DF Estúdio. Um grande abraço para todos vocês aqui. Ao nosso querido Ivo Straza, aí, proprietário do Hotel Excelência. Eu tenho que repetir sempre isso, porque se não fosse eles aqui, não tinha razão do TribunaCast existir, porque eles são aí os nossos grandes investidores, o nosso Tutinha da Jovem Pan. Tem o Tutinha da Jovem Pan e temos o Tutinha do TribunaCast aqui. Amém. Entrem lá nas nossas plataformas digitais, TribunaCast Oficial, YouTube, Facebook, TikTok, Deezer. Seja um tribuneiro, uma tribuneira. Nós começamos muito bem, porque eu adoro falar com o nosso delegado, o Hélio Bressan, porque assim, não tem trava. Você pergunta pro cara, o cara, ele vai e fala. Eu queria aproveitar aqui, doutor, antes da gente dar aí um início à nossa grande resenha aí, eu gostaria de só poder aqui colocar aqui um áudio, que a gente tenta preparar de tudo aqui, tribuneiros. Que é aqui uma saudação de alguns colegas seu. Hélio Bressan, meu grande amigo, excelente colega, delegado de polícia, referência aí na Polícia Civil do Estado de São Paulo, passando para te deixar um grande abraço, desejar um excelente ano de 2026, que seja um ano aí de muitas vitórias na sua carreira, muitas vitórias para a nossa instituição, e seja sempre muito bem-vindo em Campos do Jordão. Obrigado pelo carinho que você tem pela cidade. E o que precisar de nós, estamos às ordens. Um grande abraço aqui do seu colega, Dr. Luiz Geraldo. Grande delegado de polícia de Campos do Jordão. Gente finíssima. Faz um grande trabalho, né, Ivo, aqui na cidade. Obrigado é mesmo. um delegado muito à vontade. Muito atuante. Graças a Deus. A gente tem uma turma boa aí, né? Aqui. Tem uma turma boa. Aproveitando, Sim. eu vou contar uma historinha pro senhor, doutor, só para saber se a coisa continua desse jeito. Em 2009, se eu não me engano, 2007, a gente tinha uma delegacia aqui que estava caindo aos pedaços e a gente não conseguia dinheiro e tal. E houve uma época que os delegados entraram em greve. Até teve não sei se o senhor lembra, doutor Jordão, que foi ser o delegado geral. Aí, na época, eu era vereador e por causa do pessoal da Casa Civil, me botaram em contato com ele. Eu falei, doutor, vim aqui porque a gente precisa reformar a delegacia lá, tá feia pra burro, tal, não sei o quê. Quanto que é? Ele pegou um papel e começou. Quanto é? 380 mil. Doutor, não tem papel, não tem computador, não tem computador. Não tem papel. Porra, opa. O cara tá feliz, o cara tá, né? Falei, aproveitando, doutor, que o senhor tá com toda essa boa vontade, tá precisando de viatura lá também. 3 viaturas, tá bom? 3 viaturas. 3 viaturas. Desse jeito, Serginho. Eu falei, que bacana. Aproveitando mais um pouco, posso aproveitar mais um pouco do senhor? Pode, claro, imagina. Eu abri um projeto que é a nova delegacia que tem aqui, foi construída. Na época falou, tá no papel e vai custar 1.200.000, a prefeitura entra com 200 e o estado com 1 milhão. Dá um projeto aí. Vambora. Nossa senhora. Falei, os caras estão me ensaboando aqui, eu vou dançar, não tem problema. E doutor, nós só temos um delegado. Ele falou, você tá louco? Delegado? Não, isso não. Você deixa meus delegados. Nós estamos, isso na época, quero registrar para vocês que foi naquela época, estava sem concurso, estava sem escrivão, sem nada. E o doutor Jordão mandou tudo isso para a gente, em Campos do Jordão, realmente mandou. Reformou a delegacia antiga, deu o dinheiro para fazer a viatura, deu para a gente começar a delegacia nova, graças a Deus a gente conseguiu. Continua assim, doutor, ou a coisa agora, pelo menos estruturalmente, está um pouco melhor? Você sabe que no governo anterior a esse, o governador Dória, pronto. Dória, pode falar. Nós vamos... Meu amigo. Vamos reformar todas as delegacias de São Paulo. Olha, você está falando com um cara que reformou delegacia. A primeira delegacia que eu reformei foi a delegacia da Ponte Rasa. Ok? Não foi necessariamente a primeira, mas eu quero dizer o seguinte. Eu já tinha mexido em outras, mas menor.
Eu fiz uma reforma tão grande aqui. Essa delegacia ficou tão espetacular. Estou falando assim, modéstia à parte. Veio o secretário, na época era o Papaterra, que era o secretário adjunto. Não veio nem o Saulo, que era o titular. O cara olhou a delegacia na inauguração, ele não acreditou. Ele falou, pô, não é possível, isso aqui... Passei curto e grosso. Teve que inaugurar de novo para o Alckmin vir inaugurar a delegacia. Mas ele veio inaugurar, ele não botou um parafuso lá dentro, não teve nada. Depois, nós fizemos uma reforma na delegacia do município de Barueri. Acredite se você quiser, está lá para perguntar para os caras. As noivas iam tirar foto na porta da delegacia. Você acredita isso? Tão bacana que ficou. Eu cheguei lá, quando eu cheguei, tinha uma grade na porta, assim, parecia uma jaula. Barueri. O que é isso aí? Não, isso aqui é porque tem a casa. Você está de brincadeira. Pode tirar esse troço daí. Porque você imagina, você, munícipe, passa na porta da delegacia. Você já vai ficar nós intimidado estamos, já. Pô, se esses caras estão assim, nós imagine estamos mortos. nós. É verdade. Não, é verdade. Arranca esse troço. É verdade. É verdade. É verdade. Sério? Você morre. É verdade. Pô, Você tem razão, meu. falei, Pô, os caras arranca. que estão presos, meu. Arranquei. Não, é verdade, Arranquei. meu. E vamos para cima e vamos fazer, e acabou e tal. Reformamos, a delegacia ficou maravilhosa. Muito bom. E daí para frente, a gente vai reformando, mas sempre com o apoio da comunidade. Toda vez que eu reformei, eu nunca peguei um centavo de ninguém. Eu chegava para o cara e falava, eu preciso botar um piso aqui. Você dá o piso para a gente? Pô, doutor, pode. Escolhe o piso. Não. Eu quero um piso assim e tal. Pode ser? Pode. Pum. A de Barueri, não, que quem reformou basicamente foi a prefeitura. A prefeitura fez tudo. Mas a prefeitura de Barueri tem dinheiro. Tem dinheiro. Tem. Aí reformamos. Eu fiz lá, em 2003, uma coisa chamada Casa de Amparo à Vítima. Naquela época não existia a Lei Maria da Penha. E nós fizemos... O que nós fizemos? Nós pegamos dentro da delegacia, porque o que acontecia? A mulher tomava uns tapas do marido, do companheiro, ela conseguia sair para a rua com os filhos, aquela confusão, ela não conseguia voltar para casa. E você, de noite, na delegacia, você tem uma equipe de plantão, não tem ninguém. Então, o que eu fazia? Eu abrigava ela dentro da delegacia. Tinha beliche, tinha geladeira, tinha lugar para tomar banho, tinha forno, micro-ondas, tinha mesa para sentar, para as crianças comer, tinha bolacha, tinha um cafezinho, tinha um leitinho. Quer dizer, você entende o que eu estou falando? A vítima em primeiro lugar? Isso eu estou falando de 2004, 2003. Então, tem que ser assim. E aquilo, no outro dia de manhã, chegavam as equipes para trabalhar e aquela mulher a gente levava ela de volta para casa, porque eu não podia prender o marido. Hoje você tem uma medida. Pode, claro. Hoje com a Maria da Penha ficou diferente, né? É verdade, doutor. O senhor falando assim, é verdade. Tem todo um aparato do Estado, à disposição do criminoso. Mas, Serginho, e não tem das Serginho, vítimas. só falar uma coisa para você. Vou dar nomes aos bois também. Na época do Geraldo Alckmin, o que acontecia? Todas as delegacias, ele anunciava, todas as delegacias têm computador de primeira página, não sei o quê, tem ar-condicionado. Aí você ia para o interior, se eu estiver mentindo, o doutor fala, está mentindo. Você chegava lá, os computadores ainda aqueles de tela verde, assim. É isso mesmo. Fernandópolis, a gente viajava muito para o interior. Tinha computador, mas você entrava lá, a porta do banheiro estava tudo arrebentada, caindo. Então, quer dizer, hoje... Na época era uma propaganda que não existia, a coisa não existia. Na realidade, eles estavam lá esperando. Você sabe que tem uma coisa aí. Hoje, acho que por volta de 75% a 80% das pessoas não vão mais, por exemplo, em São Paulo, por exemplo, fazer boletim de ocorrência, fazer o boletim de ocorrência na delegacia. Eles fazem isso pela internet. Isso. Então, isso diminuiu fila, diminuiu irritação, diminuiu reclamação. Claro, lógico, o cara faz lá. O
cara não sai de casa. Você entendeu? Mas ainda que seja assim, ok? Depois, durante o dia, tem um inquérito que vai ser tocado, tem isso, tem aquilo e tal. E é preciso que você tenha um lugar para acolher as pessoas com dignidade. Nessa delegacia de Barueri, na época, eu fiz uma brinquedoteca. Porque, às vezes, a mãe vai com a criança para ser ouvida, ela não tem com quem deixar a criança. Você punha... Era tão engraçado, né? Vamos dizer assim, que as crianças entravam na brinquedoteca e depois elas não queriam ir embora. Você entende? Era um negócio, uma sala grande, como aqui onde a gente está, tinha para brincar para as crianças. Olha, você tem que se cuidar do cidadão. E humanizar a delegacia. Humanizar. Exatamente. Humanizar a delegacia, isso. É isso mesmo. É. Aquela coisa as do pessoas, medo, parar com isso. Isso é um entendimento, como vamos dizer assim, do que vem a ser segurança pública. Isso. Percebe? Né? Depois de 40 anos, quase que eu estou aqui, praticamente 40 anos, vou completar em março agora. Então, você imagina, eu passei por muita coisa, eu vi muita coisa aqui. Como é que isso aqui precisa funcionar? Né? Quer dizer, primeiro, sem ter essa disfarçatez, a gente faz, a gente... Vem na real, irmão. Mostra sério o que está sendo feito. Né? O tratamento, a maneira como você recebe a pessoa que chega na delegacia. Eu sempre dizia para o pessoal, quando eu chegava para comandar um lugar novo, dizia o seguinte, as pessoas não podem ser vítima 2 vezes. Vítima lá fora porque foi roubada, agredida, e depois chega aqui e é vítima de mau atendimento. Claro. A gente precisa atender bem, com educação. Quem não quiser trabalhar na polícia, não trabalha, pede a conta, vai embora. Claro. Vai vender amendoim na Praia da Sé, vai para a rodoviária vender pirulito, faz o que você quiser. Agora, e se você ganha bem ou ganha mal, não é justificativa para tratar mal a pessoa que chegou lá. Você está lá por sua opção. Ninguém te enfiou um revólver na cabeça Claro. e falou, você vai ser polícia, vai trabalhar Lógico. lá. Então, E dentro do que o senhor está falando aqui, eu gostaria também de colocar esse grande delegado, a pessoa formidável aqui, que também manda um recadinho aqui no TribunaCast. Meu amigo Dr. Hélio Bressan, que alegria recebê-lo na nossa grande e linda cidade de Campos do Jordão. Parabéns pelos seus pontos de vista, sempre abalizados, modernos e que fazem toda a comunidade refletir. Quando você, meu amigo, fala da vítima, nós temos que proteger a vítima. O garantismo penal, idealizado pelo italiano Luigi Ferrajoli, não faz com que tenhamos somente um olhar, o olhar pelo garantismo hiperbólico, monocular, que só visa proteger os direitos do acusado. Muito pelo contrário, justiça deve ser feita com equilíbrio, olhando para todos aqueles que, de alguma maneira, são envolvidos por um fato criminoso. E, principalmente, a vítima. Afinal, é ela que teve o bem jurídico violado. Então, parabéns pela abordagem. Parabéns, Sérgio, sempre conduzindo maravilhosamente bem esse programa. Parabéns a todos os tribuneiros. Tá aí, doutor Fernando Chinete, Chinete, nosso grande Você é delegado. meu amigo, né? Delegado Então, seccional de Taubaté, figuraça, fantástico ele. Todos Excelente. amam ele aqui. cara de uma cultura, de uma inteligência. O Fernando, vocês não têm noção do quanto esse cara é preparado. Professor da Professor da Metodista, academia. né? É. Metodista, assim. Também. É um cara extremamente Rece- bem preparado. Preparado. Eu sou ninguém perto do Fernando. Não, Para, meu. recentemente é ele bom demais. mandou. Tá nas plataformas digitais do Dr. Fernando Tribunês. Pode assistir lá, que tem uma entrevista, uma ampla entrevista para a Rádio Bandeirantes de São Paulo, com o Pedro, né? Que é fantástico. Pedro, gente boa, Fantástico, né? E ele mandou aqui. Quando dissemos aí, né, que você viria para cá, ele falou, ó, vou mandar um recadinho aí. E gostei muito aí da homenagem que vocês fizeram para mim lá, que vocês estavam na nós inauguração. tava brincando, né? Vocês estavam na inauguração em São Paulo, um livro, né? Na O cara, livraria. um colega tinha E escrito mandaram um livro. recadinho, Eu falei, reproduzido para manda todo um mundo. recado, pô. Muito Já, legal. Vamos lá, vamos ver se Muito saca legal. dele. Tá aí, são grandes figuras, grandes profissionais, delegados assim
maravilhosos, competentes, assim, ao extremo, que estão aí do lado sempre da sociedade, né? Doutor, tem um termo muito interessante que você sempre destaca, e eu sou, assim, um fã seu, porque eu entro depois, aí você vai passar aí as redes sociais, para que todos possam, né, tá sempre assistindo aí as suas lives, aprendendo um pouco contigo, entendendo toda essa questão do sistema, da segurança pública. E o senhor usa um termo de ecossistema mãe. O que seria isso? Por que a segurança, na sua avaliação, é um ecossistema mãe? Como eu falei para você, eu estou escrevendo um livro, estou terminando já, onde eu começo a verificar tudo o que acontece sob o ponto de vista de segurança pública no país e apontar a solução, porque não adianta só você ficar falando, isso aqui está errado, tá bom, como que nós vamos fazer? Então, segurança pública, né, é a mãe de todo esse ecossistema. Quando nós vamos falar de um ecossistema, a primeira coisa que a gente pensa é na natureza, não é isso? Então, vamos imaginar, só por força de imaginação, numa fazenda. Uma fazenda tem a terra, lá dentro tem os minerais, você tem água, você tem pássaros, você tem, né, as aves, você tem animais, você tem as plantas, você tem árvores, você tem uma série de coisas. Mas o que sustenta tudo aquilo é a terra que está segurando tudo aquilo que tem ali, né? O percurso do rio, para que os animais possam estar caminhando, e assim sucessivamente. E assim, sob o ponto de vista de vida, a segurança é o ecossistema mãe. Porque, compreenda comigo, não é porque eu pertenço à segurança, longe disso, mas é porque a segurança, se você não tiver segurança, nenhum país saudável progrediu sem segurança. Se você não tiver segurança, você não vai na UBS. Não. A criança não vai na escola. O professor não vai dar aula. O médico também não vai. Você não vai na padaria comprar um pãozinho. Vou mais longe com você. A segurança hoje é tão fundamental que, veja, você escolhe o que você vai... Por exemplo, você vai fazer uma viagem de turismo. Você escolhe não pela beleza do lugar, você escolhe para um lugar que tenha segurança para você ir. Claro. Isso é a verdade, né? Quando você não tem segurança, para onde vão os juros? Olha, até nisso. A gente estava discutindo uma coisa, cara, tão... você tem os medos. O medo é um negócio seguinte, você tem um medo primário. Qual é o medo primário que as pessoas têm? É o medo de sofrer a ação do crime. Ou seja, de eu te assaltar, de eu te agredir, de eu roubar algum carro teu, levar alguma coisa fora. Mas você tem um medo secundário, vamos chamar assim, que é aquele medo que você tem de que alguma coisa possa acontecer com você, que você está sempre andando, olhando para trás. Se você sair daqui e for para São Paulo, meu querido, a verdade é essa. Se você tiver num carro blindado, você ainda fica mais tranquilo. Mas se você não tiver, se você parar num farol, você vai ficar o tempo inteiro para cima e para baixo, naquela tensão. Tá certo? E você tem um medo hoje, que as pessoas nem falam nisso, que é um medo de você não pagar suas contas. Porque se você não tiver segurança, você não consegue trabalhar, você não consegue nem pagar suas contas e sustentar sua família. Então, entenda que a segurança é que dá condição para que todo o resto consiga funcionar. Tem uma harmonia. Porque senão, pensa se você pensar no corpo humano, você fala assim, bom, o cérebro pensa, né? O músculo reage, os nervos começam a chacoalhar lá, o coração está batendo. Se o coração parar de bater, todo mundo morreu. Então você tem que ter o que é que sustenta aquele corpo vivo. E o que é que sustenta a sociedade como um todo é a segurança pública, meu irmão. Sem segurança, você não vai na padaria comprar um pãozinho, comprar um leite para o seu filho. Aquela crise do PCC em 2006. O que aconteceu? Todo mundo
podia estar começando com as coisas, está tudo certo, ninguém queria sair de casa, ninguém trabalhava. Exatamente o que o senhor está falando foi o que aconteceu. Eu vou falar um negócio para você, cara. Ó, Ivo, você lembrou um negócio. Nessa época eu era delegado titular do município de Barueri. A gente saía de viatura na rua, porque nós somos todo mundo para rua. Eu fiquei 3 dias sem dormir, cara. Juro por Deus. E todo mundo, a gente passava na rua, o pessoal fazia assim, ó, aplaudia a gente. Os poucos que saíam na rua. Estou falando, estou arrepiado. Eu nunca imaginei que ia receber aquilo. Eu costumo brincar, falar, o pessoal não gosta de polícia, tá? A polícia está sempre olhando, vendo, não sei o quê. Mas é diferente, entende? Quando você está sofrendo uma ação de crime, a polícia vai te a primeira está na rua. É a primeira a estar junto com você. Sim. A gente, vou te falar mais. Você estava falando no começo da nossa entrevista aqui sobre o salário. Quando a gente sai para cumprir um mandado de prisão, quando você sai para ir atender uma ocorrência, seja ela qual for, você não pensa quanto você ganha. Você vai lá porque você quer prender o cara, quer livrar, quer trazer a vítima sã e salva. Quem pensa nisso? Porque se o cara falar assim, vou pensar, eu não vou lá, pô, eu ganho X. Eu não se vou você lá. estiver na rua e ver alguém na rua e estiver assaltando, você também não vai lembrar qual é o seu salário, você vai lá defender a pessoa. Vai, com quanto toda custa isso? Não tem preço. Não tem preço. A gente dá a vida da gente para defender a dos outros. Exatamente. Então, esse é um dos motivos por que você tem que pagar bem um cara desse. Claro. Olha, dignidade, eu falo isso há muitos anos. Dignidade passa por você colocar um bife na mesa para o seu filho comer. Claro. Dignidade passa por você colocar um tênis no pé do seu filho. Dignidade passa por você colocar seu filho numa escola em que ele possa aprender alguma coisa, progredir e você ter a satisfação de falar, poxa, meu filho é melhor que eu, porque todos nós queremos que os nossos filhos sejam melhores do que nós, gente. Que as gerações sejam sempre melhores. Não é isso? Claro. Agora, como é que você quer que o cara faça tudo isso tendo um salário miserável? Como é que você quer que os caras façam? E faz, hein? E faz. Pior que faz. Faz. Então, eu acho que até por conta disso, sei lá, não sei, que os caras falam, deixa que esses caras vão fazer mesmo. Eu não consigo entender quando eles falam, a polícia, que a polícia... Meu, você vê o que os caras fazem, meu, eles vão lá, põem o corpo na frente e vão atrás, e o cara não lembra que ele está ganhando uma merreca para fazer aquilo, que é um absurdo. Ele faz de coração, ele não quer saber, ele não me conhece, ele não sabe quem eu sou, ele vai me defender. E nos governos anteriores a esse atual, a primeira coisa que os caras faziam era afastar o cara. Isso. E quando você afasta o cara, porque o que acontece com nós? Eu também tenho bico, cara. Todo mundo tem. Os caras que querem trabalhar direitinho, quer ser sério, o cara vai ter um biquinho dele lá para ele ganhar um dinheirinho a mais. Lógico. Ok. Então eu digo para você o seguinte, aí você tira esse cara de circulação, ele não pode nem fazer o bico dele. Olha que situação. E aí o cara tem que... e sem contar o cansaço que o cara vai tendo, né? Porque o cara vai se esgotando fisicamente. Claro, mentalmente. Você tem uma também, escala né? para trabalhar que você não... Tem dia que você está de noite, tem dia... Você não pode, você está no meio de uma ocorrência e você sai às 18 horas, falta 5 minutos para acabar. Você não fala, não vou fazer isso porque falta 5 minutos. Você vai atrás, aí você fica até às 4h30, 5 horas da manhã do outro dia lá empenhado dentro de uma ocorrência dessa. Flagrante. E aí? Ninguém vê isso. Eu fico pensando a família desse policial em casa, com todas as dificuldades do mundo, pensando se ele volta. E outra coisa, não se ganha R$1 a mais por ele ter ficado até 5 horas da manhã, porque ele tinha 5 minutos para ir embora. A polícia, entre aspas, rouba da gente o convívio com a nossa família. Isso. A gente não tem Natal, a gente não tem Ano Novo, não tem Páscoa, não tem nada. Quando todo mundo está se divertindo, ou quando todo mundo está no coisa, nós estamos trabalhando. Né? Chega agora, vai ter o Carnaval. O que acontece? A polícia está inteira lá trabalhando.
Eu estou falando de todas as forças Sim, de segurança, sim. a Polícia Civil, a Polícia Militar, todo mundo as tá guardas trabalhando. civis, a Polícia Penal, a Polícia Federal, todo mundo. Entendeu? Todo mundo trabalhando. Tá todo mundo trabalhando, cara. Não tem. Você quer? Agora é Natal. Oba, vamos. Não, isso aí esquece, irmão. Não funciona desse jeito, não. Eu vou falar uma Hélio coisa. Bressan é fantástico. Eu sou, parece, não é porque o senhor está na minha frente, mas eu sou um guerreiro em relação a isso, essa injustiça que fazem com a polícia, tanto militar como polícia civil, né, e as polícias que não recebem. Né, porque, na verdade, vocês são os nossos heróis anônimos. Né? Então, a gente fica pensando, vem governo, vai governo, e todo candidato, primeira coisa que ele fala, tá na pesquisa, ó, chefe, tá na pesquisa. Segurança, hein? Vai falar assim, gente, agora vai ser a polícia vai receber... Né? Aí teve uma época que vocês não tinham o revólver de vocês, era um 38. Você sabe do que eu estou falando, entendeu? Olha, você tem que pensar assim, o crime organizado, ele não é burocrático. Não, é organizado. Okay? Ele é bem organizado e resolve imediatamente. Isso. Nós temos uma burocracia maluca. É isso aí. Para você comprar um colete, para você comprar qualquer... cara, é licitação, é isso, é terrível. Para regimentar pessoas, nós temos que fazer um concurso público. Eles não. Eles vão lá e cooptam no meio da sociedade. No meio do dia seguinte. Lamentavelmente, vou falar aqui, porque, né, vocês viram agora, foi uma delegada presa que tomou posse em novembro agora. Presa. Sabe o que isso quer dizer? Isso chama-se infiltração do crime organizado dentro das instituições. Pensei isso quando me deparei. Inclusive, ela mantém um relacionamento quase casada com um dos líderes do PCC. Você está entendendo? E aí estava... Ao assumir, não vamos julgar antes do Poder Judiciário, mas o problema não está nisso. Eu chefiei durante um tempo, uns 6 meses, a inteligência da Academia de Polícia, e na inteligência da Academia de Polícia, quando chega esses candidatos novos, você tem que investigar quem é o cara. Nós tivemos um concurso, por exemplo, que a família do cara inteira estava presa, ele era o único cara que não estava preso. Mas você entenda que eu vou falar para você. Aí, o Estado tem que ser defendido nessa história. Esse cara, ele tem uma ligação com 7, 8 irmãos, pai, mãe, a família do cara, estava todo mundo preso. E ele já foi preso e Agora, liberado. esse cara não tinha nada, mas ele está fazendo concurso para ingressar na Polícia Civil. Não, no caso... tá, eu pensei que o senhor estava falando do relacionamento da delegada. Não. Estou falando de um caso concreto que aconteceu. Gente, esse cara não pode entrar. É lógico. Eu lamento, mas eu tenho que defender a instituição antes de defender um membro. Então, ele vai trabalhar em outro lugar. Ele pode ser um cara extremamente honesto, direito, mas fica difícil. Doutor, o Estado protege o bandido? Protege. Eu acho que protege, por isso que eu estava falando aqui. Quando toda a legislação, né, que a gente tem, vou dizer toda, mas praticamente toda a legislação dos anos 80, 90 para cá é só para defender quem cometeu o crime. E a pergunta fica sempre a mesma. Eu volto aqui, e a vítima, como é que fica? Então, o Estado não pode ter esse tipo de comportamento. O senhor acha que a sociedade, ela também, diante de tanta impunidade, e a gente assiste todos os dias e vê e percebe todos os dias a polícia atuando bravamente, prendendo o bandido lá no habeas corpus, aí tem do habeas corpus, aí na audiência de custódia, o cara é liberado, aí o cara vai, como a gente já conversou aqui, você prende 30 vezes o mesmo cara. Entendeu? A sociedade pode ser por isso que ela acaba não tendo aí aquela tal sensação de segurança de ver que o Estado não está realmente atuando como deveria no sentido de proteger a sociedade? Sensacional. Essa sua colocação é simplesmente maravilhosa. Vamos pensar o seguinte. O Estado tem que... Para que você tenha segurança pública, o Estado tem que controlar o território.
Controlar um território significa dizer, ele tem que controlar o fluxo, quem entra, quem sai. Porque eu ouço, e você vai ouvir a classe política de uma maneira geral, né? Os caras falam assim, no nosso estado aqui não tem lugar onde a polícia não entra. Exatamente, concordo. A polícia vai entrar. Mas o Estado precisa entrar e permanecer naquele local. Veja, fazer uma operação. Eu faço uma operação hoje e entro dentro da... Eu vou falar que vai, Paraisópolis, que é um lugar, né, complicado lá e tal. Tudo bem, nós vamos fazer, nós vamos entrar e vamos sair de lá, tá tudo bem. O problema não é entrar e sair, é entrar e permanecer lá dentro. Então, num primeiro momento, a segurança tem que ingressar para dominar o território. Dominar não é dominar no sentido de que você tem que subjugar. Ao contrário, é para dar paz para aquelas pessoas que estão lá. Para que a UBS de lá fique aberta, para que a escola de lá funcione. Você entende? Para que o transporte suba e desça livremente. Porque, o Estado tem que entrar e colocar as regras daquele lugar. Como que esse lugar aqui vai funcionar? Aqui pode parar o carro, aqui não pode. Aqui pode passar, vai subir essa rua, essa daqui vai descer. Essa UBS vai funcionar 24 horas por dia, vai funcionar e tem que funcionar. Então, um primeiro problema de segurança pública é dominar território. E, eu vou fazer comparação aqui rapidinha. Nova York, anos 80, 90, o que aconteceu? Uma confusão, uma bagunça. Como é que eles controlaram? Eles dividiram a cidade de Nova York em vários microterritórios. Cada microterritório tinha um comandante. Toda semana os caras se reuniam, discutiam o que era, o que não era. E aí entrou tudo, tem mais uma parafernália, né? De tecnologia, teve a história da tolerância zero. A boa vontade do Rudy Giuliani. Isso. O Rudy Giuliani que implantou isso aí junto com o Bratton lá. Então, quero dizer para você o seguinte, então, Nova York. Aí você pega Portugal. Portugal também tinha um problema grave de segurança pública. Mas eles conseguiram resolver. Mas entenda uma coisa, e isso também a gente tem que falar. Portugal tinha, nos anos 2000 e pouco, 10 milhões de habitantes, e hoje tem 10 milhões e 400 mil. Então, a cidade de São Paulo tem 12 milhões de habitantes. Só a cidade. Então, veja, às vezes as pessoas pensam que você tem que fazer uma lei única. Eu não sou favorável a isso não, meu irmão. Não sou porque não funciona. Em Portugal vai funcionar, porque é como se fosse o tamanho da cidade de São Paulo. Pô, aí é legal. Um comando único, formação única, tudo único, que é legal. Agora, você pega o Brasil, um país continental, eu quero dizer o seguinte, olha, se você for na Praça da Sé, em São Paulo, e virar para um cara e falar, ô, seu filho da tua mãe lá, né? Não vou falar um palavrão aqui, mas se você falar isso, o cara fala, ô, tudo bem, como é que você está? O cara te interpreta aquilo de uma maneira normal, uma brincadeira, o jeito que o cara está falando, só uma forma de falar. Mas se você fizer essa mesma coisa em Cabrobló, no interior do Pernambuco, o cara dá 3 facadas na barriga do outro se ele falar, ô, seu filho da mãe. Então, nós temos culturas diferentes, regiões são completamente diferentes. O que nós tínhamos que ter, na minha opinião, era uma federação que saísse de baixo para cima e não de cima para baixo. O Brasil quer impor a mesma lei para todo mundo. Não é possível, cara. Agora, nós precisamos falar mais? Precisamos falar mais. Todas as forças de segurança precisam se conectar. Da Polícia Federal à Guarda Municipal. Percebe? Nós temos que ter uma maneira, tem como. No livro eu estou falando disso, que eu estou falando aqui, eu estou escrevendo no meu livro. E quando é que sai o livro, doutor? Deve mais para frente, um pouquinho mais. Você vai voltar aqui para a gente lançar esse livro, hein? Então, estou falando para você tem que ter essas comparações. Agora eu vou mexer num ponto nevrálgico. El Salvador.
El Salvador tinha 100 homicídios por 100 mil habitantes. Hoje tem 2, pouco menos de 2. Em 2025 chegou a períodos de não ter nenhum homicídio. Em 2024, ó, posso falar para você, em 2015 teve 6.656 homicídios. Na média de 18 homicídios por dia. Num país que tem 6 milhões de habitantes, é a metade da cidade de São Paulo. Ok? Em 2019, quando assumiu o Bukele, caiu para 2.300 e não sei o quê. Resultado final, 2024, 114. Dá 0,3 por dia. Ok? E 2025, números praticamente zerados. Agora, vamos com calma. Com calma. Muitas coisas foram feitas lá. Mas você não pode, eu não concordo, que você, por exemplo, vá fazer uma violação das leis. Eles tiveram que enfrentar gangues? Enfrentaram. O crime organizado, o gangue, igual que nós temos aqui, facção. Eles foram para cima dos caras e meteram todo mundo para dentro da cadeia. A gente tem que fazer a mesma coisa, mas dentro da lei. Não estou dizendo que não tem que prender, nós temos que prender, mas nós temos que usar a lei para fazer isso. Toda vez que você permitir que o Estado, né, seja arbitrário, não esqueça que amanhã ele pode ser arbitrário com você e com você que está me assistindo aí. E isso eu não quero para mim, não quero para os meus filhos, não quero para ninguém. Então, nós temos que prender os caras, temos que botar eles na cadeia, mas nós temos que cumprir a lei. Jamais deixar ele cumprir a lei. Com tudo isso, o que é que eu estou querendo dizer? O Brasil não precisa copiar modelo de ninguém. Mas nós precisamos ver tudo que os outros fizeram pelo mundo para saber e para aprender. Claro. Ok? Como é que esses caras resolveram isso? Resolveram com tolerância zero. O cara deu uma cuspida para o lado, opa, vem cá, você vai limpar o cuspe que você deu aqui. Está entendendo o que eu estou falando? Quer dizer, muda. E integração. Doutor. Urbanismo. Desculpa, só para concluir. Fica à vontade. Eu falo disso também, uma coisa que chama urbanismo social. Medellín fez isso. Medellín, na Colômbia, era a capital do mundo de crime. Medellín hoje vive de turismo, cara. Turismo. Mas eles implantaram... Veja, vou voltar a insistir. Primeiro tem que entrar a segurança para conter a ordem. E aí começa a arrumar a casa. Percebe? É assim que nós vamos conseguir fazer o país da gente mudar de figura. Agora, nós precisamos contar também com suas excelências lá em cima, né? Não começa a canetar injustiça. Isso dói demais, na verdade. É verdade. Antes de passar para o Ivo, doutor, PCC pode ser considerado aí uma máfia, né? Mafiosos, e por que o Estado tem tanta dificuldade nesse combate? Eu quero crer que você estaria dizendo sobre o ponto de vista de terrorismo. De terrorismo. Isso. Terrorismo. Eu acho que quem impinge o terror aos outros é terrorista. E é o que eles fazem. Né? Nós tivemos aí, você citou a morte do Rui, né? Como é que os caras vão lá e dão tanto tiro de fuzil em cima de um cara? Eles estão extremamente armados. Percebe? Eu estava falando num momento aqui, de repente a gente vai falando tanta coisa, mas pensa assim, o crime organizado sempre vai modificando a situação. É claro que nós temos que redescobrir. Porque outro dia eu ouvi o seguinte, o que eles faziam no aeroporto? Eles colocavam a droga dentro do lixo, os caras terceirizados passavam a mão na droga dentro do banheiro, lixo do banheiro. Pegava a droga e levava o lixo para dentro e jogava, quando você vê, você estava indo embora. Bom, gente, entenda, descobriu-se essa história. Eles já têm que estar fazendo outra coisa, porque eles não vão parar de mandar isso para lá. Essa é a verdade. Então, nós temos que nos preparar para prender os caras aqui, para nem chegar aqui. Isso é real. Senão, cara, você não vai pegar.
Então, olha como o crime organizado, você fala assim, pô, mas a polícia está sempre atrás. É óbvio que está atrás, nós temos que estar atrás mesmo. Os caras lavavam dinheiro com um quadro de arte. Um dia se descobriu isso. Hoje nós sabemos. Hoje os caras lavam dinheiro com outras coisas. E hoje estão na Faria Lima, né? É. E hoje chegou até olha esse outra ponto, coisa que eu vou falar brava aqui agora. Olha o que é o Brasil, cara. Você pega o PCC, todo mundo fala, o PCC está por trás da história do combustível. Então, olha só. Eles adulteram o combustível. Já tem um tremendo lucro aqui, não tem? Tem. Adulteram o combustível, não pagam imposto, fraudam o imposto. Mais um lucro. E não satisfeito por fraudar o imposto, adulterar o combustível, eles adulteram a bomba para pôr uma quantidade menor. Cara, é querer roubar tudo de todo mundo, é deixar o cara pelado. Falou, não tem nada mais para vocês. É isso aí. Olha onde nós vamos parar. Isso é um ponto do PCC. Então eu estou falando, você tem Fora, que ser... né? O Estado tem que ser firme, Ivo. O Estado tem que ser muito firme. E para ser firme, isso que você falou, a gente precisa treinar bem o nosso pessoal, precisa pagar bem o nosso pessoal. Tá? O pessoal tem que morar bem. Mas eu defendo isso para todo mundo. Eu acho que o primeiro lugar de todo mundo são os professores. O professor é o cara que tem que receber o melhor salário. Mas também não pode ficar doutrinando os outros dentro da escola. Ele tem que estar lá para transmitir conhecimento e não para ficar com papagaiada querendo, né, detonar a cabeça dos caras. Então, eu acho isso. Começa ali na USP, né? Vamos embora. É verdade. É verdade. Só voltando ao que você estava falando, quando você fala em espaço, o que você acha que não deu certo no Rio de Janeiro? Que não deu certo? Que não deu certo quando, no primeiro momento, quando eles invadem, fazem as UPPs. Então vamos começar lá atrás, no governo do Brizola. O Brizola mandou liberar o jogo do bicho e não podia mexer lá. Falou, não sobe o morro, não vai perturbar os caras lá. Tá aí a origem de tudo. Essa é a origem. Aquela invasão da... Aí você pega o ministro, dá uma determinação, falou, a polícia não pode fazer operação lá no morro, não pode subir. Conta para mim, como é que nós vamos fazer? Vocês não podem subir no morro? Posso fazer operação. Não, vocês têm que avisar, nós temos que avisar que os traficantes que não vão fazer uma operação lá, está de brincadeira. Então, essas coisas, começa a deturpar tudo. Por isso que a gente está falando, né? Nós estamos numa tremenda inversão de valores, não estamos? Não é possível. Não é possível. A gente vê como as coisas se desenvolvem, como que todo mundo está, né? As pessoas, nós estamos vivendo num medo. É um medo silencioso. Sabe? Todo mundo tem muito medo. Nós vivemos cercados por nós mesmos. Não tem grade, não tem nada. Mas, veja, você fala assim, aqui não, tenho certeza que aqui não está assim. Mas você vai numa grande cidade, sabe, o medo já virou, como é que fala? A maneira de ser. Porque o cara fala assim, isso aqui que é? Hoje é aniversário do meu primo, mas ele mora lá na Vila Conchichina. Eu não vou lá. Lá é um lugar muito perigoso, eu não vou lá. Exatamente. Aí você fala assim, olha, tem um curso bom para eu fazer aqui, uma faculdade. Esse moleque não fazer a faculdade, porque ele não pode atravessar numa área que é extremamente perigosa para ele ir fazer isso todo dia. Quando isso acontece, as pessoas não têm noção de que o mundo perdeu, por exemplo, um engenheiro que podia ser um cara fantástico. O Brasil perdeu. O Estado perdeu. Sabe? É tanta situação que impinge medo nas pessoas, é muito medo. Tem isso me fez
me fez lembrar uma situação, justo também na Rádio Bandeirante de São Paulo, com o Pedro, lá no Pulo do Gato, no programa Pulo do Gato, que era o dia da brincadeira, né? Então, foi lembrado aí nas nossas infâncias, em que a gente saía pra rua e brincava de carrinho de rolemã e jogava bola, a criançada toda saída. Então, aí houve As também... comadres ficavam sentadas na porta. E era tudo isso, era tudo, né? Lá atrás. É. E aí um pai mandou um recado né, lá para o programa, dizendo que ele preferia, porque aí houve aquela relação, não, agora a criançada está mais com tela e tudo mais. Aí o pai chegou e falou assim, olha, infelizmente, eu prefiro ver os meus filhos dentro de casa o dia inteiro numa tela do que sair para a rua. Sim. Porque não tem a menor sensação de segurança Exato. dessa criançada que está na rua. Aquilo realmente foi muito profundo. Olha só, o medo é que determina quando uma criança pode brincar e quando ela não pode brincar. É isso que você falou. É exatamente isso. Quer dizer, tira uma Olha infância... que situação. Olha que situação, cara. E ó, vou mais longe com vocês. Não pensem, aqueles que estão nos assistindo, eu estou dentro de um condomínio fechado. Esquece. Esquece, cara. Esquece, porque, primeiro, você vai sair de lá de dentro. E, segundo, os caras pulam e caem lá dentro. Exatamente. Percebe? Exatamente. Então, Às vezes é até pior. O resultado é muito pior. eu volto a insistir. Sabe como é que é? Nós temos que modificar a lei de execução penal. Precisa ser modificada. Precisa acabar essa brincadeira de fazer qualquer coisa, dos caras saírem. Você viu agora, 1.131 caras não voltaram. E quanto à maioridade... Importa. E quanto Se a- um não volta, já avacalhou Já a avacalhou. história. Entende o que eu quero dizer? Então, mas o problema... Onde eles doutor, estão, esses 1.131? Conta pra mim. Onde, né? Sabemos, estão assaltando aí, estão matando. Agora, eu não consigo entender realmente essa questão da saidinha. Porque nesse ano de 2026, no final, agora em dezembro, vão sair mais 500 mil detentos, tá? 30 mil, vai, lá. E os caras vão sair e vão assaltar, e vão matar. E aí continua do mesmo jeito, doutor. Do mesmo jeito, mas olha, o que aconteceu? Houve a modificação da lei da saidinha. Sim, que não pode ser retro... Sim, mas não pode retroagir. retroagir. Então, aí é uma hora que eu acho que a gente precisaria pensar com calma. Percebe? Porque senão nós precisamos ter um ponto de deixar as coisas funcionarem. Eu não quero que viole a lei, mas a gente tem que ter uma lei que seja dura, firme. Lógico. Falou, acabou a brincadeira, meu irmão. A partir de agora, todo mundo que está aqui dentro tem que trabalhar. Mas vocês vão ter que trabalhar. Vai levantar às 6 horas da manhã, toma café, entendeu? Doutor, Como faço eu? Aliás, eu levanto antes das 6. Mas, nós levantamos né? aqui, com certeza, aqui na batalha, né? Doutor, pra gente... Pois o Ivo faz as Peraí, considerações aí. Você está Não, acordando não. às 6 da manhã também? 5h30. Se eu souber. Por você favor, sabe o hein? que vai acontecer. Por favor, hein? Trabalhar, hein? A gente já está quase no finalzinho, tribuneiro. O doutor agora vai, com certeza, junto com a família. Tá aqui o Ivo também ali, que vai estar lá no Savoy Hotel Excelência, lá naquela pizza maravilhosa que só o Marcel Straz, o chefe Marcel Straz, sabe fazer. Inclusive, quero mandar um beijo grande para ele. Não vejo a hora dele estar aqui de volta, porque com o Marcel Straz, Ele não, viu? nós temos aqui 3, 4, 5 pizzas aqui, porque o Marcel, ele, abre o hotel pra gente. E o pai, o Ivo, é mais singelo. Não, tô brincando. Ele vem também com Mentira, eu algumas trouxe um vídeo de coisas aqui. azeitona aqui, caroço, com Tava caroço. muito bom. Um grande beijo. Marcelo, tá bem? Tá bem, tudo graças jóia. a Deus. Um beijo Tá pro Marcel bem, Straz. graças Graças a a Deus. Deus. Que bom. E pra gente, depois o Ivo faz as considerações aí, finais, doutor. Eu queria saber sobre maioridade penal. E aí, qual que é a sua análise aí? Como é que vamos mudar, não vamos mudar? Os caras estão, uns cavalos aí com 15, 16 anos matando, assaltando, roubando o que o Ivo falou, aliança, né? Roubando celular. Como é que faz isso, hein? Eu penso o seguinte, eu acho que nós teríamos que saber qual é a capacidade intelectiva que tem o indivíduo que está praticando o delito.
não a idade dele. Né? Então, é claro, quando você vai ver alguém numa idade muito tenra, né? Mas hoje, quais são as duas coisas mais importantes que nós temos no mundo hoje? Tempo e informação. Ninguém pode perder tempo e nem pode ficar sem informação. Essa molecada tem informação. Eu quero crer que no nosso tempo aqui, a gente falava da Barça. Né? Era uma enciclopédia. Você ficava que nem louco procurando lá, e ia e tal. Hoje, em fração de segundo, eles têm na palma da mão deles o que eles querem, sob o ponto de vista de informação. Então, se o cara tem capacidade para entender o ato que ele praticou, ele tem que ser punido. Você vê, eles roubam a motocicleta. 2 horas da tarde, 7 horas da noite, ela está saindo na internet lá, mostrando, queimando a moto, destruindo a moto. E aí parece que os caras estão dando um tapa na cara da sociedade. Eles estão zombando da sociedade. Eles dão risada. Eles estão zombando do Estado. Mas isso tem razão de ser. Os exemplos que vêm de cima, quais são os exemplos que nós estamos dando? Exatamente. Qual é? Olha, veja bem, com todo o respeito do mundo, né? Qual é o ato de coragem que o Congresso Nacional demonstrou nesses últimos anos? Absolutamente nenhum. São raras e honrosas exceções, né? De parlamentares que fazem as coisas valer. Quer dizer, você vem vindo numa esculhambação. Banco Master, cara. Vamos falar baixinho aqui. Banco Master. Você está entendendo o que eu estou falando? Olha o que está acontecendo no Banco Master. Se a gente não tem exemplo dos caras... Alguém vai lá e fala assim, nossa, o que é isso aqui? Ninguém pode saber o que está acontecendo aqui. Vamos decretar o sigilo. Vamos guardar, fica quietinho. Vai pegar muita gente. Ivo Strass, fique à vontade aí. Doutor, eu acho que foi muito importante tudo que o senhor falou para a gente. Eu torço pela essa mudança também da legislação, que tem que ser para ontem. E a gente, e o senhor, tenho certeza que há 40 anos discute 40 anos a mesma coisa que a gente está falando. Teve uma época que foi um pouco melhor, depois piorou. Né? Depois piorou muito. Eu acho que tudo isso também foi o efeito da coisa da política, né? Dos maus administradores. Mas a gente tem que torcer, porque vocês dão murro em ponta de faca todo dia. Todo dia. E no dia seguinte, como disse o nosso secretário, a gente prende, solta. E eles dão risada da cara da gente. E a sociedade não consegue se organizar quando a gente fala em nível de segurança. Né? Quero parabenizar pelos seus 40 anos. Quero dizer que o senhor tem um parceiro aqui em Campos do Jordão, eu, Serginho, né, o Arno, que o senhor precisar da gente aqui. E eu sei que eu tenho um parceiro também aí na Polícia Civil. E seja sempre bem-vindo aqui, viu, doutor? Sempre. E quando fizer o livro, por favor, traga o livro, tá? E traz um autografado de presente para mim. Eu fiz, só antes de encerrar aqui, no dia 30 de julho do ano passado, eu lancei um guia de combate ao tráfico de seres humanos, pedofilia e aliciamento digital. Eu tive a honra de ser convidado agora para fazer um debate, uma palestra junto na Secretaria de Justiça do Estado de São Paulo, que se debruça em cima disso, de tráfico de seres humanos, tráfico de pessoas. E agora, na sequência, né, também lá a gente foi apontando bastante coisa, como resolver isso, como fazer, como não acontecer. E aqui vai ser a mesma coisa. Esse novo livro vai sair para esse lado aí, nós vamos chegar lá. E as redes sociais, doutor, para que todos possam sempre estar te acompanhando lá, inclusive para saber a respeito desse projeto aí que é muito bacana. Sobre legal. Nós estamos praticamente em todas as redes sociais, né? No X, no Instagram, no YouTube. Fala o Instagram aí que o Carta Preta vai colocar aqui na tela, com certeza. Nós estamos... @delegado Hélio Bressan. @delegado Hélio Bressan, você vai me achar. Entra direto em contato lá e... Entra, responde tranquilo, as perguntas. Estamos juntos. Maravilha. Doutor, aproveitando a sua câmera lá, exclusiva, por favor, eu queria que você deixasse... queria que você deixasse um recado aí para toda a sociedade. Olha, eu quero dizer para vocês que eu tenho uma preocupação muito grande com a segurança pública.
Mas também não é única e exclusivamente com a segurança pública. A gente precisa se preocupar também muito com a educação, com a saúde. O transporte é uma coisa muito importante também, porque as pessoas precisam ter tempo de conviver dentro das suas casas, né? O camarada ficar 3 horas dentro de um ônibus para ir, para voltar, dentro de um trem, seja lá o que for, é bastante complicado. Então, mas eu quero, de fato mesmo, agradecer a acolhida que eu sempre recebo de vocês aqui em Campos, dizer que Campos está no meu coração mesmo, e o boi não lambe, eu não abro mão, falou? E eu vou fazer como eu fiz da outra vez, e deu certo, vou fazer uma ameaça. Eu volto aqui, tá? Tem que Com voltar. certeza. Ó, beijão pra vocês, obrigado pelo carinho, falou? Vou estar circulando aí, vamos embora. Certamente. Doutor, obrigado, meu querido Ivo, Obrigado, Cata Serginho. Preta, obrigado a você, a audiência. Cata Preta, olha Sempre lá, um grande valeu. prazer ter o delegado Hélio Bressan aqui. Volte o quanto antes. Hein? Vamos lá, vamos E tá aproveite bastante Campos do Jordão. Nossa, comigo mesmo. Um grande abraço, beijo no coração de todos vocês, até a próxima.